Gravando. Tem que fazer isso de novo? Podem começar tudo de novo. Beleza, pessoal. Vamos então para o próximo. Quem que vai ser? Eu. Gabi, pode começar então. Tá. E agora? Vai lá em compartilhar. Compartilhando Tá já. indo já. Já está compartilhando aqui com a gente. Peraí. Tá aparecendo? Tá carregando aqui. Agora apareceu. Pode começar. O meu é sobre o vôlei, né? E a Gabi e o Pedro. O vôlei se originou nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts. A modalidade teve início no ano de 1895 por William George Morgan. Naquele período, ele era professor de educação física na Associação Cristã de Moços, ACM. O intuito da criação da modalidade do vôlei foi com o objetivo de que não houvesse tanto contato físico entre adversários e de minimizar o risco de lesões. No primeiro momento era chamado de mintonete e logo depois foi chamado de voleibol, que é o conhecido atualmente. O esporte começou a ser praticado em meados do século XX aqui no Brasil. Ao contrário de muitos outros países, ele chegou como um esporte tipicamente feminino. O conceito foi mudado com o passar do tempo. A Confederação Brasileira de Voleibol foi fundada em 1954 e até hoje é a principal instituição no esporte no país, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de areia. Eu não vou falar especificamente sobre a diferença do vôlei de quadra e do vôlei de areia, mas eu vou focar mais nas lesões ocasionadas em geral. A atuação do fisioterapeuta na prevenção de lesões. Ele atua com métodos adequados de treinamento, equilíbrio de sobrecarga, porque durante o jogo ou treino tem muitos pulos e quedas, e o equilíbrio de sobrecarga é fundamental para evitar lesões, principalmente na coluna, para percepção, manter boa condição física e preparação. No atendimento emergencial, tanto na hora do esporte quanto na hora do treinamento, o fisioterapeuta deve estar sempre atento, ter grande conhecimento em estruturas corporais, atentos a todos os movimentos, quedas, batidas durante o jogo e ter sempre os equipamentos disponíveis. A reabilitação, ela é o foco depois de uma lesão. Depende do tipo de lesão e do local. Atua na diminuição da dor, edema, ganho de amplitude de movimento e na propriocepção. E o retorno das atividades, quando o tratamento é eficaz, o retorno das atividades é mais rápido e a melhora também. Cada paciente é único, então cada exercício e cada tempo vai ser adequado aonde foi o local da lesão e o tipo conforme o paciente.
As principais lesões que a gente tem é de coluna, principalmente lombalgia crônica, por sobrecarga durante as quedas e pulos. Do ombro é elevação de 90 graus, aí causa inflamação na região do manguito rotador, causando bursite e tendinite. Nas mãos, a gente tem bastante estiramento dos dedos, entorse e luxações quando o jogador ele vai levantar, né, e acaba dando corte na bola, ele acaba machucando os dedos. O joelho, durante os pulos também, lesões das articulações, entorse, tendinite, luxação e ruptura do ligamento cruzado anterior. E tornozelo, traumas das articulações, entorses e na cartilagem. O tratamento para lombalgia é feito com exercícios isométricos de baixa intensidade, que ativa a sincronia dos músculos profundos da coluna vertebral. A estabilização segmentar também é muito importante na manutenção da dor. O que é estabilizar o membro, né, durante os movimentos, juntamente com os músculos abdominais, trabalhando a musculatura abdominal e coluna vertebral, o que leva à prevenção e reabilitação das desordens, ou seja, quando o músculo ele é bem trabalhado, tanto o anterior, tanto as duas partes do corpo anterior e posteriormente, se evita bastante as lesões. As dores nos ombros, eu vi que se não for necessário cirurgia, em alguns casos mais extremos, o tratamento conservador é o principal tratamento, que visa exercícios passivos para recuperação da amplitude, né, diminuição da dor. Após a primeira fase, deve-se evoluir para exercícios assistidos, ativos livres e resistidos com alongamentos. Estabilização do membro, com utilização de garrotes para fazer a estabilização e o fortalecimento muscular. Lesão das mãos não é um número muito grande de lesões que acontecem, né? Dentre todas as outras lesões existentes, as das mãos não são tão diretas, assim. Mas quando acontecem, elas acabam lesionando muito gravemente. E por isso é necessário fazer o fortalecimento dos dedos e dos punhos. Esses dois são dois instrumentos utilizados para ganho de força da musculatura dos dedos. Esse primeiro de cima aqui, ele é bem utilizado. Eu tinha até um em casa. Ele é bem legal. Ele é utilizado para fortalecer o punho, principalmente para dar força. E esse de baixo, ele ele faz como se fosse um alongamento e um fortalecimento dos dedos. Tornozelo e joelho. No que se refere a tornozelo e joelho, o trabalho proprioceptivo aumenta a estabilidade postural e muscular. Trabalhar a propriocepção é bem importante, porque o jogador vai ter consciência corporal na hora que ele for pular para pegar a bola, na queda que ele faz, e uma boa postura também. Ajuda a auxiliar a função dos músculos, alongamentos, o que ajuda no desempenho do atleta. E é isso. E aí, pessoal, alguma pergunta? Então, Gabi, tu chegou a ver em que circunstâncias ali no jogo de vôlei que acaba acontecendo essas lesões de mão? Então, foi como eu falei, quando vou fazer aquele corte na bola, né?
o jogador ele pula para tentar fazer o corte e ele bate na rede e bate na bola. Depende como for a força que o outro jogador coloca na bola e se ele vai pegar de forma errada, ele não pode pegar com as pontas dos dedos, ele tem que pegar com a mão inteira, assim, para não ter aquele impacto muito forte. O que acaba acontecendo é que a bola acaba pegando nos dedos e eles não estão bem posicionados. Aí o que acaba acontecendo a torção, né? O dedo torce e muitas vezes acaba quebrando também. Uhum. Realmente é mais na questão do bloqueio, né? Isso. Na hora do bloqueio, que às vezes por troca rápida de lado, né? Acaba levantando do outro lado da quadra, não dá tempo do bloqueio chegar, às vezes está subindo ainda, não está com a bomba bem posicionada. E se você vê a imagem do bloqueio em câmera lenta, você vê os dedos se mexendo bastante, né? No Sim, momento do bloqueio. E às vezes acaba pegando de ponta, o bloqueio de ponta de dedo é onde acaba sendo lesões sérias, porque acaba podendo até gerar fratura, né? Luxação e fratura ali dos dedos. Por isso que acaba tendo esse tipo de lesão. Embora realmente sejam as lesões que menos acontecem no vôlei, que até se pensar, né, que é algo jogado com as mãos e não é o que realmente acontece de maior lesão, até interessante. O que acaba, dos fatores, né, acabam gerando mais lesões, acaba ali mais membros inferiores e coluna, né, que possivelmente é o fato de, como tem muitos saltos, né, as aterrissagens é que acabam gerando aí mais lesões, né? isso mesmo. Eu tava vendo bastante artigos sobre isso, né? E eu achei uns bem interessantes, que eles falam sobre a porcentagem das lesões e de coluna ganha com 48%, se eu não me engano. De mão, Teve 2 ou 5%. que se jogam bastante no chão também, né? E teve uma queda, não sei se vocês se lembram, acho que era Jaqueline o nome dela. Ah, ela Ela bateu com a cabeça, eu acho bateu com a também. cabeça e fraturou a cervical, se eu não me engano. Isso. Uma fratura bem séria de cervical, passou um periguinho aí de ficar tetraplégica. Foi bem. Eu lembro, faz um tempinho já, mas eu lembro que foi uma lesão bem séria dela. Mas é isso. Muito bom, Gabi. Obrigado. O próximo aí que tem para apresentar? Bom, acho que pode ser eu, prof. Então pode ser você. Pode compartilhar aí com a gente. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Achei. Me avisa quando estiver aparecendo para vocês. Apareceu aqui o aviso. Apareceu? Ainda não. Que demora.
Agora tá vindo. Agora apareceu. Ah, tá. Nossa, encostar. Bom, então a gente vai falar sobre a fisioterapia no basquetebol, né? A equipe está formada por mim e pela Sueli. Vou falar um pouquinho da história, então. O basquete surgiu no ano de 1901, nos Estados Unidos. O criador foi James Naismith, professor de educação física em uma associação de moços no estado de Massachusetts. No Brasil, o basquete foi trazido em 5 anos após sua invenção. Professor Augusto Chau, que era bacharel em artes pela Universidade de Yale, onde já conheceu e teve contato com o basquete pela primeira vez. Esse esporte já foi jogado por 2 equipes, de 5 jogadores em cada lado. Cada equipe tem como objetivo jogar a bola dentro da cesta do adversário e evitar que a outra equipe tenha controle da bola e faça pontos. O basquete é composto por habilidades específicas representadas pelos fundamentos do jogo para a execução correta dos movimentos e da realização das ações do jogo utilizadas em 3 formas básicas de movimento: correr, saltar e lançar. Por conta do dinamismo da modalidade, durante uma partida, a demanda fisiológica torna-se muito alta, maximizando a utilização das capacidades atléticas aeróbicas, volume máximo e frequência cardíaca máxima, né? E anaeróbicas, que é a força, agilidade e velocidade, em prol do alto desempenho e intensidades exigidas no jogo. Então, as lesões causadas pelo esporte são lesões traumáticas, né? As lesões agudas são caracterizadas pelo aparecimento abrupto de uma dor e de mais inflamatórios. As lesões crônicas são caracterizadas por um início lento lento dos sintomas e a limitação das funções é gradativa. Então, ela começa aos poucos e vai aumentando, né, a incapacidade do atleta. As lesões esportivas são classificadas quanto à prática esportiva. Então, típicas, que são aquelas que são frequentes, né, em cada esporte, e as atípicas, que são as acidentais. As classificações dividem em leve, moderada e grave, como a gente já viu, né, com o professor. O grau 1 acontece quando as fibras são lesionadas com pequeno edema, desconforto, e não causam incapacidade funcional. A grau 2 promove um dano maior no músculo, evidente perda de função na contração e um pequeno defeito muscular palpável, com discreto hematoma local. E o grau 3, que é a mais grave, né, pois estende-se por toda a seção transversal do músculo e resulta em uma completa perda de função, além de ser acompanhada de dor intensa. No basquete, lesões no basquete, a incidência é maior em membros inferiores, né, do que superiores. A equipe masculina se mostra mais propensa a sofrer essas lesões, e as mudanças bruscas de direção, salto e contato direto com outros atletas causam mais comuns para elas ocorrerem, né? No caso dos joelhos, as entorses e as tendinites patelares são lesões mais frequentes, assim como as luxações nos dedos das mãos. Pela questão, até que a Gabi falou ali da bola também, acontece a mesma coisa no basquete. Agora eu vou falar um pouquinho da fisioterapia esportiva. Então, no esporte, ela tem um trabalho, né, de recuperar, sanar e prevenir as lesões causadas, né, prevenir as lesões causadas no esporte. A gente tem um trabalho, então, né, como fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar esportiva. Acontece por meio de avaliação clínica e funcional de cada atleta, ajudando o treinamento de modo que os atletas e treinadores possam ser orientados
de possíveis desequilíbrios musculares presentes e desempenho biomecânico do esporte em questão, buscando melhores resultados e prevenindo lesões. Então, a gente também trabalha com uma forma de prevenção, né? A fisioterapia desportiva torna-se bastante diferente das outras áreas, pois tudo acontece muito rápido e tem que ser funcionalmente mais efetivo, né? A fisioterapia tem a finalidade de atuação preventiva, precisando ter sua máxima atenção centrada nas lesões já instaladas. Para os possíveis fatores de risco, o aparelho musculoesquelético. É recomendada a inclusão de treinos de equilíbrio para os jogadores do basquete. Vou passar um videozinho aqui para vocês. Esse é um vídeo de um jogador que ele era o número 1, assim, do campeonato e acabou sofrendo uma entorse no tornozelo e acabou saindo fora do campeonato NBA, que é o maior do mundo, eu acho, né? He had to be helped to the locker room by his teammates. The wheelchair was rolled into the locker room shortly thereafter. And that is the concern right now. There's head coach Brown. Então, a gente viu ali que foi uma lesão bem grave, né? Que ele teve até que sair do campeonato. Foi tirado da partida e também do campeonato. Aqui, quando a gente fala que a fisioterapia tem a atuação de ser mais rápida na esportiva, né? Porque a gente vê o nosso paciente, na verdade, é a profissão dele, né? Então, se ele não tá jogando, se ele não tá treinando, se ele não tá produzindo, ele vai perder o emprego dele. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito mais rápido para ele voltar, né, a ter a vida normal dele do que um outro paciente, não que não é, né, que não é necessário, mas no esporte a gente tem que estar atuando de uma forma mais precisa, assim, mais rápida, né? Agora eu vou falar sobre a entorse. Se carregar o negócio, né? Tá, então destaque-se a entorse de tornozelo, que foi o tipo de lesão mais relatado na equipe masculina, né? Das 23 lesões que foi pesquisado nesse artigo. Ah, tá, deixa eu falar. Esse foi um artigo que a gente pegou para falar sobre a entorse, tá? E esse foi um estudo que eles realizaram em cima de alguns atletas e alguns resultados que eles colocaram nesse artigo. Então, das 23 lesões articulares, 22 foram as entorses de tornozelo. O tipo mais comum é provocado por uma sobrecarga com inversão e pode ressaltar em ruptura parcial ou completa do ligamento talofibular anterior, o ligamento talofibular e o ligamento talofibular posterior. É um esporte que tem muito salto, né? Então, por isso que é uma lesão mais comum a entorse de tornozelo. Existem 3 tipos musculares a ser destacados no tornozelo: o anterior, lateral e posterior. O grupo anterior consta dos músculos tibial anterior, extensor longo do
e sempre ao longo dos dedos. O grupo lateral consta com os músculos fibular longo, fibular curto e fibular terceiro. O grupo posterior consta dos músculos gastrocêmico, sóleo tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do áxilo, rompido somente com sobrecargas e inversão intensas. A classificação, então, das entorses, né? Elas têm classificação de grau 1, 2 e 3. Relatam que, relata que a lesão de grau 1 é leve, com edema e esquimose mínimos e discreta de função. A lesão 2 é moderada, com edema difuso e esquimos mais amplas. E na lesão 3 não há dor, mas com edema e esquimos mais intensos, o tornozelo é instável e ambas as provas de gaveta anterior e a inclinação lateral do talo são positivas. A perda completa da função do tornozelo. Acho que teve um errinho aqui, que há dor, né? Então, o que a gente sugeriu, né, de tratamento? A gente colocou algumas possibilidades. O tratamento ele pode ser dividido em 4 fases, né? Que a primeira fase tem de 1 a 4 dias. A segunda fase seria do 4º dia ao 14º dia. E a terceira fase da 2ª à 4ª semana após a lesão. E a terceira fase da 2ª à 4ª após a lesão. E não estipula o tempo da 4ª. A lesão de cada atleta é única, por isso a progressão através dos estágios do programa de reabilitação pode ser alterada, dependendo da gravidade do dano situal, da história e dos objetivos de tratamento do atleta. Então, na primeira fase, o que a gente poderia fazer na primeira e segunda semana, né, que é a fase aguda? Seria o método Price, né? Repouso, gelo, compressão, imobilização, exercício de ADM passiva e ativa do tornozelo, exercícios que podem ser associados a atividades aquáticas, terapias manuais, como a drenagem, né? Essa fase ia durar até a melhora da dor e estimular a diminuição do edema, né? Ocorrendo geralmente dentro de 2 semanas. Durante a segunda fase, o alongamento gastrocêmico na posição sentada estendida, com uma faixa ou um lençol pode ser induzido para promover a dorsiflexão do tornozelo, além da posição neutra, capacitando um padrão de marcha muito próximo ao normal. E também com a bicicleta. Pode ser utilizada exercícios de cadeia cinética aberta, não sustentando o peso com resistência elástica para flexão plantar, dorsiflexão, intervenção e eversão plantar isolada. Então, são alguns exercícios também que dá para fazer em casa agora, né? Nessa segunda fase, até se o paciente puder fazer em casa, também pode estar fazendo em casa esse tipo de exercício. Na terceira fase, a gente combina o exercício de alongamento e exercício de flexibilidade e procepção. Pode realizar aquelas corridas em 8, corrida para trás, para frente, para o lado, fazer o drible, rotação. Na maioria das vezes, eles utilizam órtese protetora, né, durante essa fase de reabilitação, que só termina quando o paciente se sente seguro para retornar às atividades normais, né? Até porque ele corre, né, muito durante o treino, o jogo. E na 4ª fase, deve ser enfatizada as habilidades relacionadas à simulação do esporte. E deve ser iniciada imediatamente 2 a 4 semanas após a lesão.
nessa fase de transição para o retorno. E essa fase pode ser iniciada se a recuperação for lenta. Consiste no aumento da intensidade e da resistência das atividades de condicionamento e de simulação do esporte. A corrida é necessária em quase todos os esportes, por isso, antes do atleta progredir para exercício de agilidade ou do esporte específico, ele deve ser capaz de correr confortavelmente para frente. Quando o objetivo estiver sido alcançado, diversos exercícios se compreende interrupção, giro sobre si mesmo, movimento lateral e mudança de direção, que pode ser desenvolvidos para os atletas. Aqui tem um quadro, mas eu não sei se dá para enxergar muito bem. Alguns Ai, me fugiu a palavra. Mas alguns professores ou pesquisadores, autores, obrigada, professor. Eles têm aqui a visão deles para cada fase, né, da recuperação do jogador. Então, a gente tem o Dalton Andrews, com da bala e couro. Então, esses são a visão deles, né, para os tratamentos. Eu posso mandar depois no grupo, porque tá muito ruim de enxergar. E é isso. Uma frasinha aqui, vamos ver se vai dar. Você é o único que pode fazer a diferença. Onde quer que o seu sonho esteja, vá buscá-lo. Esse é um jogador de futebol. De basquetebol. E é isso. Não é só um jogador de basquetebol, né? É o Magic Johnson. Mas quem não sabe? Eu acho mais fácil assim. Então, pessoal, alguma dúvida? Não. Então, o basquete ali, como no vôlei, né? Como a gente falou das lesões de mão, acontecem praticamente da mesma forma, que também tem os bloqueios, né? Que o atleta de defesa vai tentar bloquear a bola, né? Antes que ela saia da mão ou pelo menos que não complete a sua trajetória, né? Então pode também gerar lesões aí. E como também no vôlei, as suas maiores lesões também são em membros inferiores, né? Até pelas mudanças de direção, e acaba sendo ainda um pouquinho maior, né, porque também é um esporte de contato, né, diferente do vôlei, que não vai ter o contato, ali tem, tanto que até no vídeo ali ele ficou um pouquinho pausado, mas deu para observar que houve um contato antes, né, para depois Sim. acontecer em torce. O outro jogador meio que empurrou ele e deu. Aí tirou da direção dele, né? Aonde ele iria pisar, né, deu tipo um totozinho nele ali, né? É o que pareceu, pelo menos. Sim, aham. Só deu para ver a aproximação do jogador, depois o pé dele já virado. Então acredito que seja isso que aconteceu ali. E acabou indo com o peso inteiro em cima do pé, ali no movimento de inversão, né? Que é o pé virado ali para a parte mais interna, onde vão acontecer aquelas lesões que você passou ali, né? Das estruturas do talo fibular anterior, posterior, e também o calcâneo também, né? Talo fibular calcâneo também pode ser lesionado. São os 3 ligamentos fibulares que a gente tem ali na parte externa do pé.
né, que vão limitar este movimento, né? Por isso que acaba acontecendo esse tipo de lesão. O que eu gostaria de te perguntar com relação a uma fase final do tratamento, o que poderia ser feito para trabalhar ali uma propriocepção ali, no caso de tornozelo e joelho, por exemplo? Eu vi alguns vídeos, eles utilizando aquela a balancinha que a gente tem lá até no laboratório, né? Uhum. De procepção, deixa eu pensar. Dá para fazer com bola também, né? Do paciente fazendo rotação com o pé, né? Com a bola. Mas como assim com a bola? Com uma bolinha pequena embaixo do pé. Não? Até daria para fazer, não seria o mais recomendado. Assim, para propriocepção, a propriocepção ela precisa estimular os receptores mecânicos, né? E você somente rolar no pé, você está fazendo mais um estímulo tátil, né? Talvez até miofacial, mas não proprioceptivo, digamos assim. Né? Teria que forçar ali uma dificuldade de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, colocar ele em pé, É isso que eu ia num pé falar. só, em cima de uma cama elástica, por exemplo, já vai gerar uma dificuldade de equilíbrio, onde vai necessitar de uma resposta proprioceptiva. Sim, Dependendo do nível de lesão, né? Aí você pode ir aumentando as dificuldades. Por exemplo, balancim, ele já é um nível de dificuldade ainda um pouco maior do que numa cama elástica, né? E o próprio balancinho você ainda pode modificar o nível conforme a altura, né, que você vai colocar ali a plataforma, né? Então você consegue regular também este nível. Aí tem também aquela meia bola, né? sim, eu vi também com a meia bola para ficar em Também cima. bastante interessante trabalhar essa parte proprioceptiva. E uma das partes proprioceptivas que você também citou as próprios exercícios de mudanças de direção. Isso também pode ser considerado um trabalho proprioceptivo, porque você está mudando o centro de gravidade do atleta conforme ele vai mudando as direções. Isso também é um trabalho proprioceptivo. Trabalho Sim, no gesto, eu no acho que gesto esportivo. Oi? até a questão dele ficar em pé, de olhos fechados, conseguir levantar, né? Ou andar para frente, andar para trás. Acho que também já é um exercício de procepção, né? Isso já é mais uma situação de início de trabalho Sim. proprioceptivo, né? Uma coisa assim Aham. mais leve, que vai ser bem pouquíssimo. Se bobear só na primeira sessão, talvez que você vai trabalhar, fazer um trabalho desse, a não ser que seja uma lesão mais grave, né? Tipo, rompeu praticamente todos os ligamentos do joelho e fez uma cirurgia super grande. E esse atleta acabou ficando aí 5 meses praticamente sem fazer muita força, né? Isso já, Uhum. isso já, aí no momento de tratamento já vai realmente dificultar bastante, né? E com relação a exercícios de fortalecimento, como é que tu fortaleceria aí, por exemplo, o tornozelo? Bem interessante, né? Dá para usar aquelas tape, aquele elástico. Dá para fazer com ele sentado, né? Ou não, sentado. Para colocar embaixo assim do pé e fazer fortalecimento. Eu não consigo explicar assim. Difícil. É difícil mesmo.
Eu sei que eu tenho também aí um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar sem ter a prática ali junto, né? A prática Seria ajuda mais bastante. fazer um alongamento ali, né, no plantar do pé. Eu acho, Uhum. não sei colocar muito bem as palavras. Sim. Por exemplo, assim, o que pode ser feito de fortalecimento, né? Por exemplo, região de tibial anterior, né? Que faz o principal movimento ali, a dorsiflexão, né? Que é o movimento que o tibial anterior vai realizar. Você pode colocar, por exemplo, com o paciente deitado, em decúbito dorsal, joelho flexionado a 90 graus, colocar uma bola média ali em cima do pé dele e a outra perna com o pé em cima. Aí com o pé de baixo, fazer um movimento de dorsiflexão para fortalecer esse tibial anterior. E isso você conseguindo fazer o paciente, né, no caso o atleta, realizar esse exercício de forma ativa. Senão você pode fazer também ativa e ele sozinho, né? Porque senão você pode fazer também de forma ativa, mas aí com a faixa elástica. Só que daí você tem que ficar lá segurando para ele realizar o exercício, né? Aí vai Sim. aumentando a graduação ali com as faixas com relação às cores, né? Mesma coisa, o fortalecimento ali dos gastrocnêmios, né? Ele que tivesse uma dificuldade de falar o nome da musculatura, mas o nome ali é gastrocnêmios, que é essa musculatura da panturrilha, né? Aquela maior ali da panturrilha, que daí também vai estar se fortalecendo ali no movimento de plantiflexão, que você pode fazer tanto com a faixa elástica ou até mesmo aquele exercício que a gente faz ficando na pontinha do pé, né? E com atleta você pode até utilizar isso já trabalhando também a parte proprioceptiva, obviamente mais uma parte final do exercício, ele ficando na ponta dos pés, por exemplo, em cima de uma cama elástica. Né? E você pode dificultar ainda mais para ele, botando ele, fazendo ele ficar de ponta de pé, exercitando gastrocnêmios e você lançando uma bola para ele ainda. Né? Então pode ver como a gente pode utilizar a nossa criatividade, né, para ir dificultando ainda mais, porque é nessa forma que a gente vai estimular também o atleta a fazer a fisioterapia, porque esse é um problema também que a gente acaba encontrando, né, em clubes, é que às vezes, principalmente com aqueles atletas que já tiveram lesão, que estão acontecendo lesão de novo, que acabam se desmotivando, exatamente isso, né? De acabar não indo para fisioterapia exatamente pelo fato de estar desanimado, não ver evolução, ou a evolução está indo devagar demais, né? Então isso a gente acaba tendo que dar uma estimulada aí, e uma forma de fazer é transformar essa fisioterapia, principalmente para eles, de forma o mais dinâmica possível, né? Onde eles consigam aí fazer essas atividades e verem a própria evolução durante as sessões. Ou seja, cada sessão você vai tentar evoluir alguma coisa. Certo? Certo. Tem mais alguém para apresentar? Nós. Pode botar então aí, Andressa. É a última? Ou tem mais alguém? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Se eu não me engano, eu acho que é. Isso. Como é que compartilha isso? Aqui eu compartilhar. Compartilhei, André. Seleciona. Agora compartilha. Pera. Estão vendo? Agora sim. Então, nosso tema é sobre futebol. A Jennifer tá comigo, tá? Aqui. É sobre futebol. Vamos começar pela história do futebol. Antigamente, ele era um ritual de guerra, não era o futebol como a gente conhece hoje em dia. Ele começou na China
por volta de 2500 a.C. e era chamado de Tsutsu. Ele constituía o uso da cabeça do chefe dos inimigos por parte da tribo vencedora como bola. Eles chutavam a cabeça do adversário para dizer que eles eram os vencedores. Super divertido. Por volta de 2600, começou no Japão uma prática conhecida como Kemari, cujo objetivo era o controle de uma bola, que já não era mais a cabeça dos adversários, com os pés, revelando autocontrole e delicadeza. Também na América pré-hispânica iniciou a prática do tlachtili. Era jogado com uma bola de borracha para representar a batalha entre a luz e a escuridão. No fim dessa batalha, um dos jogadores era decapitado e seu corpo era colocado ao lado do campo e o seu sangue era usado para purificar o espaço. Super divertido também. Já na Grécia, a partir do século IV a.C., era uma prática menos violenta, conhecida como epíricos. A disputa era marcada pelo jogador que deveria, com os pés, levar a bola até o lado adversário. Porém, ainda não existiam regras para que o jogo não fosse tão violento, assim ocorrendo muitas lesões. O futebol, como a gente conhece hoje, ele foi organizado na Inglaterra, em 26 de outubro de 1863. Na ocasião, 11 colégios participavam dessa discussão. Por isso, seria a explicação do número de jogadores que tem em campo hoje em dia. Já no Brasil, foi trazido pelos ingleses em 1895. Os primeiros clubes começaram a se formar nesse período. Antes... 85. Né? 85. Antes, só a elite podia jogar futebol. O povo, no caso, só poderia assistir. E a partir de 1920, que negros e, no caso, a classe trabalhadora pôde começar a jogar. Então, vamos às características do jogo. É formado por 2 equipes com 11 jogadores. A partida contém 90 minutos, com 2 tempos de 45 cada. O jogo é supervisionado por um árbitro. É proibido o uso das mãos para o manejo da bola, mas podem, entretanto, ser usados os pés, as pernas, o tronco e a cabeça. Para evitar que os jogadores do time adversário fiquem apenas com a área penal do lado adversário, foi criada a regra do impedimento. O vencedor da partida é aquele que consegue fazer o maior número de gols. E tem o juiz principalmente para controlar quando o jogo está ficando muito violento ou não. Tá. O papel do fisioterapeuta no futebol, né? A atuação do fisioterapeuta no futebol, ela tem como objetivo proteger, né, restaurar e aumentar a capacidade funcional do atleta, para que ele possa, né, desempenhar seu trabalho ali no máximo de êxito. Uma das principais funções é a reabilitação, onde podemos utilizar técnicas, né, e métodos terapêuticos específicos. Durante a fase de lesão, por exemplo, a gente pode usar de vários recursos na reabilitação, por exemplo, crioterapia, hidroterapia, né, eletroterapia, laser, termo, masso e entre outros. Além da reabilitação,
o fisioterapeuta também tem outro grande papel, que é na prevenção de lesões, né? Onde ele auxilia realmente para evitar essas lesões. Para diminuir o alto número de lesões, um dos métodos mais utilizados, né? Como a equipe anterior também falou, né? É os exercícios proprioceptivos, né? Que ajuda a manter a estabilidade dinâmica, né, das articulações, entre outros que podem ser usados clinicamente na prevenção de lesões. Deixa eu só mostrar um videozinho aqui para vocês, rapidinho. Eu acho que ele não tem áudio mesmo. Ou tem? Não tem. Mostra mais um pouco de alguns treinos de prevenção, né, e de reabilitação de atletas. Então, foi isso. Aqui algumas técnicas, né, de prevenção e reabilitação que o físio utiliza no futebol. Oi, estão me ouvindo? Então, eu vou estar mencionando agora a característica das lesões. O que acontece? A maior parte das lesões não está relacionada a pancadas, mas sim aos movimentos de rotação e explosão muscular. Por quê? O que acontece? O atleta, ele está muito preocupado sempre em estar preparado para jogar, está sempre disponível, porque ele depende disso para estar jogando, entende? Pode passar, Andressa. Agora eu vou estar mencionando as principais lesões. Tem a fratura por estresse, que é o que eu mencionei ali no slide anterior. No rosto, o que acomete é o osso zigomático, ali de repente quando ele está jogando e dá a cotovelada. Na perna, o osso da tíbia e na fíbula, nesse caso mais em questão de fratura mesmo, fratura por trauma. Joelho é o rompimento dos ligamentos. A coxa ali acomete mais na parte posterior, nos isquios tibiais, que ali é a questão do estiramento, que o professor até mencionou nas aulas, que ali a sensação de estar
levando uma pedrada. Tem ali no GIF também. A questão ali do tornozelo entorse, que posteriormente elas vão estar explicando melhor. Posso passar? Pode, aham. A lesão que a gente escolheu também é a lesão de entorse de tornozelo, né? Então, aqui eu vou explicar mais o que é, né? Que é uma lesão de ligamentos, né? De uma articulação. Elas ocorrem geralmente quando as pessoas caminham ou correm, né, em superfícies irregulares e o pé vira para dentro, mas comumente chamada de inversão, né? E menos frequente quando virado para fora, chamado de eversão. Elas podem ser classificadas em grau 1, moderado, grau 2, que é moderado grave, ou grau 3, muito grave. E pode haver rompimentos também, né? Um dos sintomas ali é a dor, o inchaço, o edema, fraqueza, limitação de movimento. Aqui a gente colocou mais ou menos como que o físio avalia, né? Então, a anamnese, né? O exame físico, analisar a marcha, a postura corporal, tipo da pisada, avaliar o nível da dor, né? Teste de amplitude de movimento, a medição com goniômetro e os fatores extrínsecos, né? Que é o preparo físico, a idade do atleta, o histórico desse tipo de lesão e o fator intrínseco, a má adequação da chuteira, a rotina excessiva de jogos e treinos sem descanso apropriado. Aqui a gente colocou um videozinho. Não sei se está aparecendo o áudio para vocês. Bem baixinho. Então é isso. Certo, tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Essa imagem é mais ilustrativa também, para dar para ver ali o ligamento talofibular anterior, que é o mais acometido. No caso do tornozelo, eles são 3, mas esse dali ele é o que mais é prejudicado no caso de entorse. E também a imagem ilustrativa do grau 1, 2 e 3, que no grau 1 é leves estiramentos de microlesão, o grau 2 já causa rupturas parciais e o grau 3 é mais severo e pode levar à lesão completa, ao estiramento completo, ruptura, né? Pode passar o slide, Andressa. Aí eu vou comentar um pouquinho sobre o tratamento e as fases. Então, a fase inicial, logo depois que acontece a entorse, no primeiro momento tem que ser vista a analgesia local, a diminuição do edema e o aumento da amplitude de movimento que é percebida pelo estiramento, né? Então, coisas que podem ajudar nessa fase inicial é compressa de gelo. Ela pode ser aplicada até 72 horas, a partir do início da lesão. A compressa e gelo, né? A elevação do membro e o repouso. Não por muito tempo, né? Espera-se que ele seja aplicado logo no início para não causar muito edema. Porque se for aplicado gelo e a compressão inicial, a incidência do edema é menor, né? Então já facilita para não precisar demorar tanto nessa fase inicial. Pode passar para o segundo slide. A fase de fortalecimento pode ser trabalhado exercícios passivos, ativos e resistidos também.
Então, aqui em fase inicial, eu trouxe alguns exemplos de exercícios isométricos no início, leves, né? De plante dorsiflexão, que dá para ser observado aqui na imagem, para ficar um pouco mais fácil de entender. Ali está em cima da prancha, né? E consegue fazer esses movimentos de forma leve inicialmente, né? E depois alongamento de panturrilha, alongamento de amplitude de movimento para dar maior estabilidade nessa articulação. E depois aí trabalhar com exercícios com resistência também. Deixa eu ver. Também exercícios que podem ser utilizados como fortalecimento é a própria caminhada e depois, passando já quase em fase de propriocepção, os agachamentos também. Pode passar para a terceira. Isso, propriocepção. Aí dá para trabalhar exercícios de alongamento, exercícios de... alongamento não, agachamento. Por exemplo, um pé alternado com o outro, abrindo e fechando o olho, no caso, para ele criar maior estabilidade dessa articulação. Exercícios de caminhada em colchonete, pode fazer obstáculos, no caso, atleta andar sobre piso, depois sobre travesseiros, ou colocar algum obstáculo para que ele faça pule o obstáculo, no caso, ou atravesse ele para criar maior estabilidade. Treinar exercícios com os pés fixos e girar o tronco, ou com a prancha proprioceptiva, e também cada nessa imagem ali. Pode ser usado também disco proprioceptivo ou cama elástica, e igual o professor falou no trabalho anterior, aquele balancinho, que também treina a propriocepção dessa região. Pode passar. Aí a quarta fase é treinar com os gestos desportivos. São exercícios que vão lembrar a atividade que o jogador fazia. No caso, esse nosso trabalho é do jogador de futebol. Então, dá para treinar com bola. Ou, por exemplo, se o atleta for goleiro, no caso, dá para treinar pega de bola. Ou se for artilheiro ali, ou que dribla, pode treinar movimentos rápidos com cones, por exemplo, que eles já estão acostumados a usar em movimento, né? Para trazer maior familiaridade. Acho que é isso. E treinar bastante giro de tronco também. Pode passar. Aí. Então é isso, prof. Também como título de curiosidade só, que certo, alguma pergunta, pessoal? artigo... tá. Pode falar, Lu. Tá. Como título de curiosidade, o artigo trouxe para nós que 72% dos casos de lesão de futebol são de membros inferiores. E daí, no caso, a entorse é a mais comum, né? Só a relevância de mais de 50%, né, ser dos inferiores por conta de estar trabalhando diretamente com isso, né? Certo. Então, pessoal, alguma pergunta? Não, nenhum. Ok. Só uma colocação. O trabalho proprioceptivo pode ser trabalhado junto também com a questão de gestos esportivos também, né? Que vai ser trabalhado também junto com os gestos esportivos, né? Vai ter um trabalho proprioceptivo, mas na questão de reabilitação, depois você pode incluir também, né? Vai acabar tendo que incluir nos gestos esportivos também, né? Você vai continuar com esse trabalho de propriocepção também nos gestos esportivos. E lá naquele primeiro vídeo que vocês passaram, mostrou ali vários exemplos super interessantes de se trabalhar com esses gestos desportivos e proprioceptivos também. Achei bem legal.
Só um detalhe também, porque eu conheço o futebol a partir da história ali da Inglaterra, né? Essas informações que vocês passaram foram bem interessantes, eu não conhecia, embora trouxe um clima bem interessante para a aula, né? Cabeças rolavam, né? Então, Super divertido. Na verdade, meio bizarro, né? é, na verdade, bastante, né? Ainda bem que mudou, né? Já pensou se hoje perder a partida todo mundo perde a cabeça? Verdade? O Neymar já tá rolando, então já é. Era o primeiro que ia perder a cabeça. Beleza, então, pessoal. Muito bom, pode tirar. Então, acredito que Deu certo? Saiu? Saiu. Acredito que tenhamos terminado aí as apresentações. Acho que não deve ter mais ninguém para apresentar. Se tiver, pode se pronunciar, mas acredito que não tenha mais. Então encerramos a aula de hoje, até passamos um pouquinho do tempo. Mas então semana que vem voltamos aí às aulas com conteúdo aí que a gente já tem. Certo? Certo. Fechou. Boa noite a todos. Boa Até noite. semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, professor. Semana que vem.